Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus, Padre, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis. Os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e nele. E ele está acima de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliassem por ele todas as coisas, pacificando pelo sangue derramado na cruz, tanto as coisas da terra como as coisas dos céus, no Cristo Jesus, Senhor nosso. Seguida do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. podem sentar-se. Alguns breves avisos. Então, seguimos com as reformas do Seminário São José, da capela, né, e das demais dependências. Então, contamos com a colaboração de todos os fiéis, né, com a ajuda de todos, né, porque somente da parte dos sacerdotes e dos religiosos, né, não será possível todo esse trabalho, né, todo esse ônus, essa grande empresa que estamos fazendo. Dependemos sempre da caridade, né, de todos, para o bem comum de todos. Né? Seja para aqueles que vêm, passam alguns dias conosco, né? Sejam também aqueles que nos acompanham, né, pela internet. Tudo isso, né, nós necessitamos, né, de recursos para poder manter. Então, contamos com a colaboração de todos. Novembro se aproxima, mês das almas, próximo mês. E haverá, então, no dia 1º, a Missa de Todos os Santos. Será celebrada a missa às 11 horas da manhã. E no dia seguinte, a Missa de Finados também será rezada às 11 da manhã. Então, aqueles que quiserem tomar parte nessas celebrações, sejam bem-vindos. Será o horário da missa do domingo, às 11 horas. Tanto no dia 1º, Todos os Santos, como no dia 2 de novembro, a missa de Finados. Então, não deixem de enviar, ou para o e-mail, para o site do seminário,
não é, para os telefones aqui, as intenções de missas pelos defuntos. Alguém tem algum ente querido que faleceu e que gostaria de pôr as intenções na Santa Missa, do dia 2, então podem enviar para nós que rezaremos. Nesse dia é permitido rezar 3 missas, o padre rezará 3 missas pelas intenções dos fiéis defuntos. E durante todo o mês de novembro também daremos conferências sobre o purgatório, as almas do purgatório, de tudo que está relacionado com o assunto da morte, da passagem dessa vida para a eternidade. Lembramos sempre, devemos lembrar sempre, ter grande devoção às almas do purgatório e dos nossos entes queridos que faleceram. Está sempre rezando por eles, porque também será o nosso destino, o destino de todos nós. Queira Deus que possamos ir para o purgatório ao menos, ou diretamente para o céu, mas que não percamos a nossa alma eternamente. Então essa comunhão, rezar uns pelos outros. Ele domina de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Todos os reis da terra o adoram e os povos o servem. Hoje estamos celebrando essa grande festa de Cristo Rei, último domingo do mês de outubro, para concluir solenemente o ano jubilar de 1925, o Santo Padre, o Papa Pio XI, instituiu a nova festa de Cristo Rei. Seria esta solenidade uma insistente admoestação para a humanidade inteira reconhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Rei universal do mundo. Então hoje é o dia dessa grande festa instituída pelo Papa Pio XI. Recomendo a todos a leitura dessa carta encíclica Quas Primas. Lá ele vai definir os termos do reinado, como deve ser esse reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo nas almas e também na sociedade civil. Muitos de nós esquecemos desses detalhes, por isso que o Papa instituiu uma festa litúrgica, para que todos os anos possamos nos recordar que Jesus Cristo deve reinar nas leis, nos países. Todos os reis da terra, diz a missa, devem reconhecer o seu poder. E como se podem resumir essas principais verdades? Então, recomendamos também esse livro importante do Padre Felipe, da Congregação do Santíssimo Redentor, Catecismo da Realeza Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá alguns pontos, em resumo, dessa grande festa de Cristo Rei. O primeiro deles é: Deus é o ente supremo, independente e soberano. Tudo quanto existe fora dele tem sido criado por ele, e dele depende absolutamente. Ele é que tem único poder ilimitado e total sobre todas as coisas. Então, todos nós fomos criados por Deus, e lhe devemos essa submissão. E nosso Senhor tem um poder ilimitado sobre todos nós, sobre todas as coisas criadas. Segundo, e não somente tudo depende dele, continua o Padre Felipe, mas tem que voltar para ele, como a seu fim último. Então, nós fomos criados por Deus e devemos depois voltar para ele. E esse seria o nosso fim último, a salvação de nossas almas. Isto é, todas as sociedades, nações e estados pertencem a Deus como a seu Criador e fim último. Tudo. A sociedade civil, o Estado também. Por isso que todas as leis do Estado, das sociedades, devem ser dirigidas para esse fim último, que é a salvação das almas. A nossa salvação eterna. Então, se há alguma lei que infringe os mandamentos de Deus, a doutrina e a moral católica, que não corresponde ao nosso fim último, que é a nossa salvação, isso já é um problema. Aquela lei não está condizente com o que Deus quer.
Depois, Jesus Cristo recebeu por parte de Deus, na sua humanidade, plenos poderes no céu e na terra. Então, quando Nosso Senhor assume a natureza humana, ele recebe de Deus Pai, né, essa potestade, esse poder, né, no céu e na terra. Todo poder, todo pleno poder foi dado a Nosso Senhor no céu e na terra. É superior a toda autoridade. Então, Nosso Senhor está acima de qualquer autoridade civil, de todos os reis da terra, de todos os governantes. Possui verdadeira realeza. Ele é que é o verdadeiro rei, né? E os outros o são por analogia. A Igreja e o Papa participam desta realeza, né? Então, a Igreja também tem parte nisso, porque Nosso Senhor governa, né, a Igreja, e também o Romano Pontífice, que é o seu vigário, também goza desses plenos poderes da realeza. É por isso que o Papa usa a tríplice coroa, né, para representar essa autoridade, esse poder, né, não somente na ordem espiritual, mas também na ordem temporal. Os papas são soberanos, né, também como os outros reis, e dominam também, tem os estados pontifícios. Há esse símbolo da realeza também papal. Depois, é claro que, segundo estas doutrinas, todas as constituições dos povos e sua legislação têm como fundamento e arcabouço Deus, Jesus Cristo e a missão da Igreja. Então, todas as constituições, né, dos países devem ter essas três marcas, né, essas três condições. Deus deve imperar ali, naquele país, naquela nação, Jesus Cristo, seu Filho, por conseguinte, né, e a missão da Igreja, a missão salvífica da Igreja. Tudo deve girar em torno, né, dessa trindade, digamos assim. Deus, Jesus Cristo e a missão da Igreja. Então, se algum governante vai contra uma dessas três coisas, né, então vai contra Deus, ele mesmo. E muitos países que se rebelam contra Deus, contra a autoridade de Deus, sofrem grandes castigos, sejam intempéries, né, inundações, terremotos, fome, miséria, castigo. Todos os governantes, né, que se rebelam contra Deus e a sua autoridade perecem. Quarto ponto, com a declaração dos direitos do homem, cancelaram das constituições e dos códigos Deus e tudo quanto é divino. Substituíram-no pelo homem deificado. Então, com essa revolução maçônica, a Revolução Francesa, uma revolta, podemos comparar até com a revolta de Lúcifer. A Revolução Francesa foi inspirada toda ela por Satanás. E aí, dessa revolução, saiu os direitos do homem. Ou seja, não querem mais que Deus reine nas sociedades, nos países, querem o reinado do homem e os direitos do homem. Então, Deus não tem mais direito na nossa sociedade civil. É o homem deificado, o homem que se faz Deus. Consequência desta substituição é o desconhecimento de qualquer direito divino. Deus não tem mais direitos. E a profissão dos direitos humanos. Só isso. Tudo são os homens, ou a natureza. Né? Tudo é imanente. Por isso que o Bergoglio, né, o chefe da seita conciliar, né, que é um maçom por excelência, está sempre falando disso. Os direitos do homem, os direitos dos homossexuais, os direitos das prostitutas, os direitos das árvores, o direito de sei lá do quê. Das coisas, os direitos das criaturas. Mas nunca ele vai falar sobre os direitos e os poderes de Deus. Porque tudo deve ser humano. Cristo não deve mais reinar na sociedade. No máximo na sacristia, né, o reinado espiritual nas almas. Essa é a diferença da festa de Cristo Rei, celebrada pela tradição e querida pelo Papa Pio XI, e a festa no modernismo de Cristo Rei. Porque no modernismo também eles mantiveram a festa de Cristo Rei. Porém, a festa de Cristo Rei no modernismo, né, refere-se somente ao âmbito, né, religioso. Cristo deve reinar nas almas, na igreja, mas nada de reinar na sociedade civil. Separação entre igreja e o Estado, ou Estado laico, laicismo.
Ou seja, quem manda na sociedade é o leigo, são os direitos do homem. Na igreja, pode, entre aspas. Depois, logo, por direito, goza o homem de independência soberana. Então, antes, Deus era o soberano, né? Todos deviam obediência a Deus e aos mandamentos de Deus, todas as sociedades eram católicas, né? Mas agora, com essa revolução, né, com essa inversão de valores, o homem é completamente independente. Né? Por isso que vimos essas leis iníquas, né? Não se tem mais direito, não se tem mais feriados católicos, né? Não se tem mais o crucifixo nas escolas, não se tem mais o ensino religioso, não há separação mais, não há mais escolas católicas, né? Hoje são escolas mistas, não se pode mais ensinar o catecismo nas escolas, né? Nas assembleias legislativas também, nada de crucifixo, nada de nenhuma lei baseada na Sagrada Escritura, na tradição, na revelação, no magistério da Igreja, nada, tudo deve ser neutro, tá? O Estado deve ser neutro, nada de privilegiar mais a religião católica, somente o homem, os direitos do homem. Então o homem agora é independente, independente mesmo de Deus. Se pode decidir sobre a vida, se pode abortar uma criança ou não, né? Na França, até os 9 meses a mãe pode abortar, né? E essas coisas acontecem, né? Eutanásia, suicídio, todo esse tipo de coisa, né, são aprovados hoje. Pedofilia, bestialismo, homossexualismo, toda essa coisa agora é aprovada. Por quê? É o direito do homem. Mas e o direito de Deus? Não, Deus, esse negócio de Bíblia, esse negócio da Igreja Católica, isso tem que ser acabado. Tudo tem que ser destruído. Só o homem pode fazer o que quiser, tem a sua vontade livre, independente de Deus. E o Concílio Vaticano II promove tudo isso. A Igreja Modernista promove tudo isso. Bergoglio promove tudo isso. Por quê? Está lá nos documentos do Concílio Vaticano II o direito da pessoa humana, né? O direito de escolha de religião, liberdade de imprensa, liberdade de cultos. Por isso que esse falso concílio, essa falsa igreja, né, devemos nos afastar de todas essas coisas, porque a religião do Concílio Vaticano II, o mesmo Concílio Vaticano II e seus decretos, é algo maçônico, né, feito pelo homem. É a Revolução Francesa repetida no seio da igreja. Devemos nos afastar completamente, né, dessas falsas religiões e dessas falsas doutrinas. Cristo deve reinar nas nossas almas. Cristo deve reinar nos lares católicos. Cristo deve reinar na sociedade civil. Se não há um reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, se Cristo não reina também nas nossas almas, então nunca haverá paz. Nunca haverá unidade fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, goza o homem de total independência, por isso que eles aprovam todo tipo de libertinagem, porque não seguem mais as leis de Deus e não estão submissos a Deus. Deve desfrutar todas as liberdades, liberdade de consciência, liberdade do ensino, liberdade da imprensa, liberdade de associação, liberdade dos cultos. Liberdade de consciência, todo mundo pode pensar o que quiser, disseminar o que quiser, né? Sobretudo ódio contra Deus, por isso que vemos nas universidades esses filósofos ateístas, existencialistas, né? Divulgando toda sorte, né, de heresias e blasfêmias contra Deus. A liberdade de ensino, ou seja, se pode ensinar tudo, o certo e o errado, a verdade e a mentira nas escolas. Não se pode mais ensinar Jesus Cristo, que é a verdade suprema e absoluta. Liberdade de imprensa, se publica todo tipo de livro de porcaria para enganar as pessoas. Agora com o advento da televisão, do rádio, tudo isso, da internet, tudo isso também, a liberdade de imprensa se encontra todo tipo de porcaria e de coisa errada, de heresias, mesmo de mentiras. E a liberdade de cultos. Cada um pode ter a sua falsa religião, você pode acreditar em Maomé, em Buda, em sei lá o quê, né? Nas divindades da macumba, do hinduísmo, e tudo isso está bem. Vemos o rabino-chefe da sinagoga de Satanás, que é o Bergoglio, nas sinagogas, nos templos muçulmanos, se reunindo em Assis com essas falsas religiões. Por quê? Por causa da liberdade de culto. Cada um pode ter o seu Deus independente, porque faz parte da dignidade da pessoa humana.
e possui aberração estranha, a faculdade de confeccionar leis e impor à força sua observância. Então, o pior de tudo, né? O pior de tudo isso é que essas falsas autoridades ilegítimas, porque tudo que não é católico é ilegítimo, tudo que não vem de Deus não serve para nós católicos. Então, essas autoridades, esses governos, né, essas repúblicas maçônicas do anticristo aí, fazem essas falsas leis e impõem, né, para os católicos. O aborto, né, o contraceptivo, o divórcio nas famílias, toda essa sorte de desgraças, né, eles impõem para as famílias católicas. E, achando que os católicos vão fazer alguma resistência contra tudo isso, não acolhem esses princípios, né, da Revolução Francesa e da maçonaria. Né, acatam e vivem segundo essas leis e esses princípios. Hoje, infelizmente, a maioria dos católicos se encontram totalmente perdidos e alienados por essas falsas ideias e essas falsas doutrinas. Então, rezemos, caríssimos católicos. Não é fácil, né, viver no mundo atual, no mundo anticatólico, anticristão, né? Porém, temos que viver, né? E pedir a Deus a intercessão à Nossa Senhora, né, que nos ajude sempre, né, que nos mantenha firmes nesse combate, né, contra o demônio, o mundo, né, e a carne. Nossa Senhora, que é a nossa boa Mãe do Céu, vai nos ajudar. Né? Ela nunca abandona os seus fiéis filhos, os seus fiéis escravos. Então, quanto mais estivermos ligados a nosso Senhor Jesus Cristo, à sua doutrina verdadeira, aos sacramentos verdadeiros, né, aos sacerdotes, aos bispos, né, à igreja verdadeira, mais Nossa Senhora estará conosco e vai nos guiando pelo caminho da verdade, que é o caminho de nosso Senhor. Porém, se nos afastarmos da Santíssima Virgem, da devoção aos santos, né, da Sagrada Comunhão, né, da igreja verdadeira, se vamos nos unindo mais ao mundo e essas ideias do mundo, é certo que vamos nos perder. Então, oração, como dizia Nossa Senhora em Fátima, né, o rosário e a devoção ao meu Imaculado Coração, os 5 primeiros sábados, né, que nós fazemos, né, todos os meses. Então, no próximo mês de novembro também haverá primeira sexta-feira do mês para a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do Apostolado da Oração, devoção pedida por Nosso Senhor. E também no primeiro sábado do mês haverá sempre, se Deus quiser e permitir, essa devoção dos 5 primeiros sábados, né, pedidas por Nossa Senhora, e segundo ela seria a última tábua de salvação, né, para os fiéis católicos, aqueles que quiserem se salvar. Então, peçamos a Deus essa graça de sermos sempre firmes, de jamais olvidarmos, né, esquecer essas verdades, que são verdades eternas, ensinadas pelo magistério de sempre da Igreja, pelos papas verdadeiros, estejam sempre, né, frescos na nossa mente. E quando alguém nos apresentar um erro, uma falsidade ou uma mentira, que tenhamos a força, né, de dizer não, de rejeitarmos. Se aparecer esses falsos cristos, como Bergoglio, esses falsos bispos progressistas, esses padres modernistas, querendo abalar a nossa fé católica, devemos dizer não a essa falsa igreja. Obediência primeira sempre a Deus e não aos homens. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.